alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos e na base do qual nós damos esta aula, porque esta aula não é apenas uma reprise dos tópicos da revista. Nossa proposta é dar subsídios complementares aos irmãos. Por isso, a nossa pré-aula é baseada no texto que nós publicamos no site do portal Escola Bíblica Dominical, portalebd.org.br. Leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos no site. Nós colocamos 5 textos durante a semana da faixa dos adultos. Também o site do portal Escola Dominical disponibiliza videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E nós temos também ali, se os irmãos colocarem aí na homepage, está escrito assim, mais. Os irmãos clicam ali, vai abrir uma caixinha. Os irmãos têm estudos bíblicos, têm reflexões, tudo à disposição dos irmãos. Leiam também os textos de apoio, tenham acesso a slides e a outras videoaulas, dezenas de textos e de videoaulas que nós publicamos nas redes sociais do portal Escola Dominical. No Twitter, @ebdportal. No Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical. E no LinkedIn. São dezenas de links que nós disponibilizamos ao longo da semana de todas as faixas etárias e até mesmo de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Ouçam também as leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos diariamente, onde os irmãos, além de terem mais subsídios das lições, poderão também ter um momento devocional. Mas tudo isso, meus irmãos, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus, é um trimestre bíblico. E o nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí e membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título A Salvação Grandiosa. Nós vamos estudar o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Nós já vimos na aula passada que a Epístola aos Hebreus foi escrita com um objetivo muito claro. O objetivo da Epístola aos Hebreus era evitar que os crentes judeus, nas vésperas da Primeira Guerra Judaico-Romana, abandonassem a fé em Cristo. Como eles eram perseguidos tanto por judeus quanto por romanos, diante do aumento da tensão, das dificuldades e das adversidades, os crentes judeus estavam pensando em abandonar a fé em Cristo Jesus e voltar às práticas judaicas. Ficar do lado dos judeus naquele conflito entre judeus e romanos. E o escritor aos Hebreus, tenha sido ele Paulo ou qualquer outro, escreveu esta carta, que na verdade é um tratado, é uma exposição doutrinária profunda para mostrar que Jesus Cristo era melhor e maior
do que a lei, do que Moisés, do que os anjos, do que Arão, que o sacerdócio de Cristo era superior e que abandonar a fé em Cristo era blasfemar contra Deus. Na verdade, apostatar da fé era entrar numa situação perigosíssima que poderia não ter reversibilidade. E então, o escritor aos Hebreus procura mostrar que Jesus Cristo é maior e melhor do que tudo e que não pode, por isto, ser abandonado. E nós terminamos a aula passada mostrando que o autor aos Hebreus disse que Jesus Cristo era maior do que os anjos, em 5 pontos. Ele tinha um nome mais excelente do que os dos anjos, porque ele é chamado de O Filho, e os anjos não são assim chamados. Ele é adorado, enquanto os anjos são adoradores, é o ponto da adoração. O terceiro ponto é o ponto do senhorio. Jesus é o Senhor e os anjos são seus servos. O quarto ponto é o ponto da criação. Jesus é o Criador e os anjos são criaturas. E termina o capítulo 1 de Hebreus com o autor aos Hebreus dizendo que Jesus é o Salvador e os anjos tão somente espíritos que ministram a favor daqueles que vão ser salvos, daqueles que vão herdar a salvação. Então, o aspecto da salvação de Jesus é enfatizado como um dos elementos que tornam Jesus superior aos anjos. Aliás, no início da carta aos Hebreus, nós vemos o próprio escritor dizendo, lá no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa divina, que ele sustenta todas as coisas pelas palavras do seu poder e que ele por si mesmo fez a purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele mostra que a obra salvífica de Cristo fez com que Jesus se humanizasse, vencesse o pecado, vencesse a morte, ressuscitasse como prova da sua vitória sobre a morte e sobre o pecado, e subisse aos céus, onde ele agora está à direita do Pai, com todo o poder no céu e na terra. Tudo isto porque ele fez a salvação. A nossa declaração de fé diz que Jesus, quando ele fala sobre Jesus Cristo, a nossa declaração de fé diz que Jesus sobe aos céus como Salvador do mundo. Ele desce para salvar o mundo e ele volta aos céus como o Salvador do mundo. Só este ponto já mostra que a salvação é grandiosa. E é isto que o escritor aos Hebreus agora vai dissertar. Os irmãos sabem que essa divisão da Bíblia em capítulos, ela foi feita no século XI da nossa era. Ou seja, quando o escritor aos Hebreus ele escreveu a sua carta, ele não dividiu a carta em capítulos. Mas agora essa divisão foi feita com base na lógica, nem sempre ela é perfeita, mas a verdade é que, como ele apresenta o quinto ponto da superioridade de Jesus em relação aos anjos, como sendo Jesus o Salvador, Deus que era Espírito que se fez homem, que como homem venceu o pecado e a morte, e ressuscitou, e agora está à direita do Pai nas alturas, reinando, está ali vitorioso no trono, nós agora vamos falar sobre esta salvação. Então agora o escritor aos Hebreus ele vai mostrar como a salvação em Jesus Cristo ela é superior a tudo aquilo que a lei prometia. A lei prometia a comunhão com Deus se o homem fizesse aquilo que estava na lei. Mas a lei, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a lei só aponta o pecado. A lei não tem condição de livrar o homem do pecado. O único livramento, a única salvação é Jesus Cristo.
A única salvação é Jesus Cristo. E é por isso que ele vai mostrar que a salvação em Jesus Cristo, ela é grandiosa. E por isso não pode ser abandonada. Abandonar Jesus é abandonar o Salvador. Abandonar o Salvador é abandonar a salvação. Nós estudamos no último trimestre sobre a salvação e nós vimos que a salvação foi planejada por Deus antes da fundação do mundo e a salvação foi planejada em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se a salvação foi planejada em Cristo, não há salvação fora de Cristo. Isso foi o que o apóstolo Paulo pregou, aliás, o apóstolo Pedro pregou na sua segunda grande pregação, feita após a cura da porta formosa do templo, e ele é enfático ao dizer isto. Ele diz assim, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então os crentes judeus, eles tinham plena consciência disso. Pedro foi, como diz o apóstolo Paulo, foi escolhido para pregar para os da circuncisão. Ele era o apóstolo dos judeus. E ele, desde esta segunda grande pregação, ele diz que a salvação é só em Jesus. E o escritor aos Hebreus está aqui lembrando os crentes judeus que a salvação em Cristo Jesus é a única salvação possível. E que abandonar Jesus é abandonar a salvação. Não adiantava eles voltarem às práticas judaicas, às práticas da lei, porque só Jesus poderia salvar. E ele agora vai mostrar aos crentes hebreus, com o conhecimento que tinham os crentes hebreus das Escrituras, a grandiosidade desta salvação. É por isso que o abandono voluntário, o desprezo de Cristo Jesus, como o escritor aos Hebreus irá dizer mais à frente, lá no capítulo 6, nós vamos estudar isso numa lição futura, mas lá no capítulo 6, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a ele, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, abandonar a Cristo deliberadamente, voluntariamente, é crucificar de novo Jesus. E isto é gravíssimo. E o escritor aos Hebreus está mostrando que o abandono voluntário da fé em Jesus, o abandono de Jesus que estava sendo cogitado por aqueles crentes hebreus, significaria uma atitude de desprezo de uma grandiosa salvação. Como Jesus era superior aos anjos, o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 2, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Se Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei. Nós já vimos na aula passada, havia uma tradição que é confirmada pela Bíblia, de que a lei foi dada na mão de Moisés por meio dos anjos. Deus deu a lei a Moisés, mas Deus não entregou as tábuas da lei nas mãos de Moisés. Mas ele mandou que os anjos a entregassem. É o que Estevão diz lá em Atos, capítulo 7, versículo 38. Este, Moisés, é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 19, ele repete esta tradição, confirmando-a, portanto, sob inspiração do Espírito Santo. Logo, para que a lei
foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então Paulo diz que a lei foi posta nas mãos de Moisés por anjos. Toda esta tradição, ela foi construída a partir do que está escrito lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, os doutores da lei interpretavam esses 10 milhares de santos que vieram junto com Deus para o Monte Sinai, onde Deus entregou a lei ao povo, pelo menos os 10 mandamentos, seriam os anjos. 10 milhares de santos seriam os anjos que desceram juntamente com Deus. O Talmud diz que Deus veio com os anjos, com os exércitos celestiais ali, acompanhado de Miguel, Gabriel e todos os anjos da maior estirpe. Isso é uma tradição, mas que é confirmada pelas Escrituras. E os crentes judeus tinham ideia desta tradição. Mas se Jesus é superior aos anjos, se a lei veio através dos anjos, Jesus é maior do que os anjos e foi ele quem trouxe a salvação. Ele é a própria graça. Ele é quem trouxe a salvação. Está lá em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, se Jesus é maior do que os anjos, a salvação em Cristo é maior do que a lei. E o que diz o escritor aos Hebreus? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se Jesus é maior do que os anjos, a sua salvação é maior do que a lei. E a lei foi cumprida à risca. Se nós abrirmos a lei de Moisés, nós vamos ver que em algumas passagens o Senhor diz o que aconteceria com o povo se o povo desobedecesse a lei. Em Levítico, no capítulo 26, nós encontramos Deus falando o que aconteceria com o povo se o povo não obedecesse a lei. No capítulo 28 de Deuteronômio, se repete o que aconteceria com o povo se o povo não obedecesse a lei. E o povo não obedeceu a lei. E tudo que Deus disse, tanto no capítulo 26 de Levítico, como no capítulo 28 de Deuteronômio, foi cumprido. O povo deixou de ter a chuva, o povo deixou de ter colheita, o povo deixou de ter saúde, o povo deixou de ter paz, o povo foi vencido pelos inimigos, oprimido pelos inimigos, e aconteceu a pena maior. Foi o povo perder a terra. As 10 tribos do norte foram dispersas, e as 2 tribos do sul, mais a tribo de Levi, foram levadas cativas para a Babilônia durante 70 anos, porque não cumpriram o ano sabático, porque tinha que a terra descansar, cada 7 anos descansar um. E depois eles retornaram do cativeiro, mas não eram mais independentes. E o povo tinha essa consciência.
que eles haviam sido desobedientes a Deus e por causa disso não eram independentes. Entre outras passagens que mostram esta consciência, está lá em Neemias, nos dias de Neemias, no capítulo 9. Veja bem, o versículo capítulo 9, versículo 33. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Então Neemias diz, olha, nós somos escravos na nossa própria terra, porque nós não obedecemos à lei. Então vejam bem, irmãos, que a lei disse o que ia acontecer com o povo, se o povo desobedecesse. E o que a lei disse aconteceu, porque a lei é a palavra de Deus. Paulo diz que a lei é um mandamento justo, santo e bom. E estava ali agora aqueles crentes judeus que queriam abandonar a fé, sabiam a opressão que os romanos impunham sobre os judeus. E por quê? Porque eles não tinham observado a lei. E pior do que isso, tinham rejeitado o Salvador, o Messias, a quem Moisés tinha mandado que eles ouvissem. Também fazia parte da lei. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18. É um dos 603 mandamentos. Está lá. 18 de Deuteronômio. Versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teres irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Estava até na lei que eles tinham que ouvir o Messias, o Cristo, e este Cristo era Jesus. Então o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, a lei é inferior à salvação em Cristo. Jesus é superior, porque ele é superior aos anjos, e a palavra da lei veio por meio dos anjos a Moisés. Mas a lei, mesmo sendo inferior, ela trouxe toda a retribuição, todo o castigo, toda a maldição que ela previu se ela não fosse obedecida. Então, se a lei, sendo inferior, trouxe maldição e castigo a quem desobedeceu, como nós vamos escapar se nós não prestarmos atenção, se nós não obedecermos, se nós não observarmos a salvação em Jesus? Se Jesus é superior aos anjos, portanto a sua palavra, o evangelho, é superior à lei, como é que eu e você pretendemos escapar da mão e do juízo de Deus se quem não observou a lei, que é inferior, não escapou?
E aqui, irmãos, nós temos uma constatação de que a graça é mais exigente do que a lei. Existem pessoas que acham que a graça é libertinagem, que a graça é tolerância com o pecado, que a graça é você fazer o que quiser e Deus aceitar tudo. Não, amados irmãos. A graça é mais exigente que a lei. A graça exige um compromisso de espírito, alma e corpo. A graça exige a renúncia de nós mesmos e um comprometimento total com o Senhor Jesus. Jesus disse: quem não se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. A lei, ela se preocupava com o exterior. É verdade que o profundo da lei exigia que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas. Mas a lei não exigia um comprometimento tão sério quanto a graça. E se quem desobedeceu à lei foi castigado, o que será que vai acontecer com quem desobedecer à graça? Quem desobedecer a Cristo? Quem abandonar a Cristo? É isto que o escritor aos Hebreus está dizendo. Se houve maldição, se houve juízo, se houve castigo para a desobediência da lei, qual não será a maldição, o juízo e o castigo de quem abandonar Jesus Cristo? É muito mais grave. Não é por outro motivo, irmãos, que o período mais duro de juízo sobre a face da terra será a grande tribulação, que é exatamente o juízo que se segue à dispensação da graça. É a humanidade que rejeitou a Cristo, sejam judeus, sejam gentios. É a humanidade que abandonou a Cristo e apostatou da fé, representada pela igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, que será vomitada pelo Senhor Jesus. Eles sofrerão a maior ira divina sobre a face da terra. Leia sobre os 7 selos e as 7 trombetas e as 7 taças no livro do Apocalipse. Ali está a ira divina sobre a humanidade que rejeitar Jesus Cristo, porque está rejeitando a grandiosa salvação. O que Israel passou pela inobservância da lei é fichinha perto do que vão passar aqueles que rejeitarem a Cristo. E que tristeza para aqueles que eram salvos, mas que apostataram da fé. Nós vivemos dias de apostasia espiritual. Nós vivemos dias em que as pessoas estão dando as costas ao Senhor que os resgatou para amar as coisas do mundo. Estes sofrerão um juízo pior do que o juízo sofrido pelos israelitas pela inobservância da lei. E é isso que o escritor aos Hebreus está querendo que os crentes judeus entendessem. Olha, os judeus estão sofrendo o que estão sofrendo, estão sob a opressão romana, porque não observaram a lei. Desde os dias do cativeiro da Babilônia, perderam a independência, conquistada temporariamente no período interbíblico, na época dos Macabeus, mas logo perdida. E eles estavam agora querendo se libertar politicamente de Roma. Mas o escritor aos Hebreus já deixa claro. Eles não observaram a lei e rejeitaram a Cristo. O que é pior do que não observar a lei. E por isso, eles não conseguiriam escapar do castigo, da maldição. Agora, se os crentes judeus abandonassem Cristo para voltar ao judaísmo, estariam num estado pior do que se fossem apenas judeus. Porque não há como escapar se não atentarmos
para uma tão grande salvação. Irmãos, é sério o assunto. O escritor aos Hebreus nos faz refletir sobre a sublimidade de Cristo e da sua salvação. E desprezar aquele que tem todo o poder é um crime universal de lesa majestade. E como tal, será muito mais de maior rigor a sua punição. É por isso que Jesus diz que os moradores de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eles sofreriam um juízo maior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo encarnado, demonstrando que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Enquanto que Sodoma e Gomorra tinham apenas a promessa longínqua, feita lá no Éden, de que viria um Salvador da humanidade. Tomemos cuidado. O apóstolo Pedro, ele é bem claro, ao escrever lá na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveu-lhes o que por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. E o versículo 20: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. É pior ser crente e se desviar do que nunca ter sido crente. Porque nós vamos desprezar uma sublime e grandiosa salvação. Mas o escritor aos Hebreus, ele não se limita a mostrar a grandiosidade da salvação apenas pelo fato de Cristo ser superior aos anjos. Não. Ele diz o seguinte, que esta tão grande salvação começou a ser anunciada pelo Senhor e foi confirmada pelos que a ouviram. Vejam bem, a grandiosidade da salvação está em que Jesus é o Salvador. Sim, e ele é superior aos anjos. Mas está em que Jesus não só pregou, não só ensinou, mas confirmou o que ele pregou e ensinou com os seus discípulos. Não se esqueçam, o auditório do escritor aos Hebreus são os crentes judeus. E os crentes judeus, eles eram testemunhas oculares da pregação do evangelho entre eles. De como o Senhor confirmou a pregação e o ensino da palavra pelos apóstolos e demais discípulos, como diz o evangelista Marcos. Marcos, ele termina assim o seu evangelho. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Jesus confirmou a palavra que era pregada. Nós já lemos aqui que Pedro disse que em nenhum outro nome há salvação. Mas quando é que Pedro pregou esta palavra? Ele pregou esta palavra depois que foi curado o coxo da Porta Formosa. E quase 5.000 almas creram em Jesus. Jesus confirmou que a sua palavra é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. O evangelho ele é confirmado por Jesus. E aí está a grandiosidade da salvação.
A lei foi dada por Moisés. Moisés entregou a lei para o povo, subiu ao Monte Nebo e morreu. E estava lá a lei. Mas Jesus, ele pregou o evangelho, ensinou o evangelho, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vivo agora confirma o evangelho. Eu e você somos confirmações do evangelho. As pessoas são transformadas, as pessoas são mudadas, têm o caráter mudado. Quem rouba não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem tinha vícios não tem vício mais. Mudam da água para o vinho. É a confirmação do evangelho. Por isso a salvação ela é grandiosa, porque ela não só foi pregada e ensinada, mas ela é confirmada. A lei não. A lei foi dada a Moisés pelas mãos dos anjos, foi ensinada, repetida, e ela é descumprida. Os castigos e maldições vêm sobre o povo para mostrar que a lei é de Deus, mas o povo continua no pecado. O povo continua escravizado pelo pecado. A lei apenas aponta o pecado, não traz nenhuma solução. Mas o evangelho não, ele liberta. O evangelho, ele transforma. O evangelho nos põe em comunhão com Deus, porque Jesus pregou, ensinou e agora confirma a sua palavra. Por isso que a salvação, ela é grandiosa, porque Jesus pregou, ensinou, mas agora confirma. Confirma pelos seus seguidores. É por isso que Jesus diz, e fareis obras maiores do que estas. Moisés fez muitos sinais. Nós vamos estudar na próxima lição a superioridade de Cristo com relação a Moisés. Moisés fez muitos sinais, mas depois de Moisés, Elias fez 7 sinais, Eliseu fez 14 e ninguém fez mais sinal. Só Jesus fez sinais. Para mostrar que Jesus era o profeta prometido por Moisés. E haverá um profeta como eu. Mas, ao contrário de Moisés, Jesus começou. E os discípulos seguiram. E continuaram a fazer sinais. É um trabalho maior do que o de Moisés. Porque parou com Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés, mas não fez nenhum sinal. Ao contrário de Moisés, que estendeu a vara e houve um vento e abriu o mar, foram os sacerdotes levando a arca, que ao molharem os pés no Rio Jordão, o Rio Jordão também secou. Não foi Moisés. Josué não fez nada. Foram os sacerdotes que levaram a arca. E a arca era o símbolo da presença de Deus. Portanto, Josué não fez nenhum sinal. A obra de Moisés não continuou. Porque a lei era completa com Moisés. Mas o trabalho do evangelho começou com Jesus. E o próprio Jesus diz, e fareis obras maiores do que estas. E se nós formos ver, o que a igreja fez nesses quase 2000 anos, superou em muito, em quantidade, o que Jesus fez no seu ministério público de apenas 3 anos e meio. Porque a salvação em Jesus é maior do que a lei. E ela é maior, não só porque Jesus é mais superior aos anjos, mas porque também Jesus só começou. Ele pregou e ensinou, mas agora confirma a cada dia a sua palavra através dos seus discípulos. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. E aqui, um ponto que o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, lá de Imperatriz, no Maranhão, que é o pioneiro das videoaulas da internet, e nós publicamos toda semana as suas videoaulas no site do portal Escola Dominical, ele sempre diz, irmãos, que o evangelho só é evangelho
se tiver sinais, prodígios e maravilhas. O evangelho completo. Nós somos pentecostais e nós gostamos de dizer que nós pregamos o evangelho pleno, o evangelho completo. E é verdade, nós pregamos o evangelho pleno, o evangelho completo, o evangelho que está na Bíblia. E o evangelho que está na Bíblia, ele tem salvação, ele tem transformação, mas ele também tem sinais, prodígios, maravilhas e dons do Espírito Santo. É isso que diz o escritor aos Hebreus aqui. Não é blá, 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 não é só discurso, não é só conversa. O evangelho, ele mostra a sua sublimidade quando ele não só transforma o pecador em um salvo remido, lavado no sangue do Cordeiro, quando há o perdão dos pecados, que é essencial, porque senão nós não entramos em comunhão com Deus, mas quando também nós recebemos o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, o salvo, ele tem sinais. Quem crê, sinais seguirão aos que creem. É o que está lá escrito em Marcos, capítulo 16. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O evangelho, ele não se esgota na crença, na confissão com a boca e a crença no coração, a invocação do nome do Senhor e a salvação. Eu criei, fui salvo, mas o salvo mostra a sua salvação por sinais. E que sinais são estes? Sinais, prodígios, maravilhas e dons do Espírito Santo. Isso não era só até a Bíblia ser completada, como dizem os crentes tradicionais. Isso não está escrito aqui. O escritor aos Hebreus confirma. Tem muitas pessoas que dizem, olha, existem muitos manuscritos que não têm esta parte final do Evangelho segundo Marcos, do versículo 9 em diante. E uns colocam em dúvida a autenticidade do capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 9. E com isso eles se escondem nisso para tirar esse texto. Vamos deixar esse texto de lado. O escritor aos Hebreus está dizendo, no capítulo 2, que a palavra foi confirmada por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos à sua vontade. E aí está a prova da grandiosidade da salvação. Quando o escritor aos Hebreus diz que nós temos uma tão grande salvação, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que, ao contrário da lei, que não tinha sinais, prodígios e maravilhas, depois de Moisés não teve, só teve com Elias e Eliseu, e o número X de sinais, prodígios e maravilhas, só com Jesus é que nós vamos ter sinais, prodígios e maravilhas que permanecem e continuam depois que Jesus subiu ao céu. E aí está a prova da grandiosidade da salvação. O Salvador confirma que o Evangelho é o poder de Deus, com sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. O Evangelho só é Evangelho se tiver sinais, prodígios, maravilhas e dons do Espírito Santo. E hoje, nós pentecostais, falamos tanto do Evangelho pleno, mas esses sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo estão escasseando em nossas igrejas. Precisamos rever isto, irmãos, porque esta é a prova do Evangelho.
da sublimidade do Evangelho. E a presença de sinais, milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo serão um antídoto para a apostasia. Se hoje aumentam os desviados, se hoje aumentam aqueles que estão se desviando da simplicidade bíblica, da verdade bíblica, é porque nós estamos rareando os sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo em nosso meio. Jesus, ele foi bem claro quando conversou com os saduceus. Os saduceus, eles eram materialistas, eram influenciados pela filosofia grega, não criam em espírito, não criam em ressurreição, não criam em anjo. E Jesus disse para eles, lá em Mateus 22 e 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Existem dois antídotos para nós não errarmos na vida espiritual. O primeiro é buscar conhecer as Escrituras. Daí a importância da escola bíblica dominical. Nós temos que conhecer as Escrituras. Mas também nós temos que buscar o poder de Deus. Fazer como os discípulos fizeram por ordem de Jesus. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse que eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para os dons espirituais, é necessário para nós podermos pregar o Evangelho completo, o Evangelho pleno. E é nos sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo que nós temos mais uma evidência da grandiosidade da salvação. E por isso nós não podemos retroceder. E por isso nós não podemos abandonar a Cristo. Porque ele tem provado, através de sinais, prodígios e maravilhas, que a salvação é grandiosa, que ela é sublime. Mas o apóstolo Paulo, para quem acha que é Paulo que escreveu, ou escritor aos Hebreus, para quem acha que não é, ele nos mostra com muita clareza que esta salvação é grandiosa também, porque a Bíblia diz, o escritor diz, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada se deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Há um outro aspecto pelo qual a salvação é grandiosa. É o aspecto da humilhação e da exaltação de Cristo. Jesus se humilhou, sendo Deus, se fez em forma de homem, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte e foi obediente até a morte e morte de cruz. É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, 8 a 11, a chamada kenosis de Cristo. Jesus se esvaziou da sua glória para se fazer homem e nasceu como homem humilde numa manjedoura. Viveu sujeito aos pais, num lugarejo que hoje, se fosse uma cidade das nossas, hoje seria uma favelona, como era Nazaré.
teve uma humilde profissão de carpinteiro, depois começou o seu ministério público, sem formosura, sem parecer, e morreu na morte maldita da cruz, mas nunca pecou, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o maligno, e por isso foi exaltado sobre todo nome, foi ressuscitado dentre os mortos, porque a morte não o pôde deter, e agora está sentado à direita do Pai. A suprema humilhação, mas também a suprema exaltação. Abandonar a Cristo é fazer pouco caso desta suprema humilhação e afrontar esta suprema exaltação. A salvação de Cristo ela é grandiosa, porque Jesus tomou a forma humana, como homem venceu, e agora está com todo o poder à direita do Pai. É uma salvação grandiosa, porque abriu o caminho para o céu. O próprio Jesus disse: se eu for, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O objetivo da salvação é cristalino. É chegarmos ao trono de Cristo. É o próprio Jesus que nos diz isso. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A perspectiva que nós temos é a majestade, é a glória celeste. É estar à direita do Pai, com Cristo, para sempre. Por isso essa salvação é grandiosa. E desprezar isto é fazer um aviltamento do valor da obra de Cristo. O preço da salvação foi o sangue de Jesus. É caríssimo. O salmista diz que todos os recursos materiais do mundo não podem comprar o valor de uma alma. E o preço que Jesus pagou por todas as almas foi o seu sangue precioso. É por isso que Pedro diz que não foi com ouro nem com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Cristo. E é por isso que desprezar as coisas que nos estão aguardando no céu é fazer o que eu escrevi aqui no esboço, é fazer da graça algo barato. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi morto por causa da fé durante o regime nazista, poucos dias antes de Hitler ser tirado do poder, ele mandou matar Bonhoeffer. E Bonhoeffer criou essa expressão da graça barata. São pessoas que aviltam o valor da salvação e trocam a salvação em Cristo por uma religiosidade vazia, trocam a salvação em Cristo por uma religiosidade misturada com o pecado, por meros formalismos rituais, pois na verdade amam o mundo e não amam a Cristo. Leiam aí no nosso texto, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas leiam aqui daí o texto que eu coloco, onde Bonhoeffer fala sobre a graça barata. E hoje tem muita gente barateando a graça de Deus, abandonando a fé, aviltando a sublimidade da salvação em Cristo, trocando a salvação em Cristo por magia, por amuletos, por uma religiosidade farisaica. E eles não vão escapar, porque não estão atentando para uma tão grande salvação. E o escritor aos Hebreus diz que o mundo vindouro foi sujeito a Cristo. Todas as coisas foram sujeitas a Cristo. E nós temos de crer nisto, irmãos. Cristo já reina.
Mas como Cristo reina com o mundo nesta maldade, neste aumento do pecado? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus já está entre nós. Mas Jesus virá estabelecer o seu reino literalmente na terra, depois de descarregar a ira de Deus sobre os que o rejeitaram. E depois restaurará este mundo com justiça, paz, equilíbrio ecológico, harmonia com a natureza. E depois estes céus e terra desaparecerão e virá novos céus e nova terra em que habita a justiça, e os impenitentes estarão no tormento eterno para todo sempre, no lago de fogo e enxofre. Creia que Jesus está no controle de todas as coisas. Os crentes judeus achavam que precisavam ficar do lado dos judeus para os judeus se libertarem de Roma. Eles queriam uma modificação política, uma independência política, e achavam que com os judeus eles conseguiriam estar do lado vencedor. Mas eles se esqueciam que se eles prestassem atenção na salvação em Cristo Jesus, Jesus livrou-nos do pecado, do poder do maligno. Jesus venceu a morte e o pecado. E todo este sistema gentílico rebelde contra Deus já está vencido por Cristo. Ainda não foi executado, mas o será. E nós devemos confiar. E sabemos que como igreja estaremos livres da ira futura. Porque o mundo vindouro foi sujeito por Cristo. O mundo vindouro está sujeito a Cristo e não aos anjos. Não aos anjos. É interessante que Miguel irá expulsar Satanás das regiões celestiais e ele será precipitado na terra. Um anjo virá ao final da grande tribulação, prenderá, amarrará o diabo no abismo. Mas ele será solto de lá. Enganará as nações no final do milênio. Mas aí o próprio Cristo, ele mandará o diabo e seus anjos para o lago de fogo e enxofre. É por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que ser convencidos de que Cristo já venceu o maligno, que nós estamos livres do pecado e que ninguém nos tocará. O apóstolo João, ele foi bem claro lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Voltamos aqui ao exemplo de Estevão, que os crentes judeus conheciam bem. Ele foi apedrejado, ele morreu apedrejado, mas o diabo não pôde impedir que os céus estivessem abertos para ele. Porque Jesus disse: quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E quem está em mim, ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo disse que nem a morte, nem a angústia, nem a espada, nem a fome, nada, nem nenhuma criatura, nem altura, profundidade, largura ou comprimento, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo é soberano. Nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para nós. Ninguém pode nos impedir de ir ao céu. Agora, se você deixar Cristo, você vai desprezar esta salvação. E aí você não terá escape. O escritor, o evangelista, muito provavelmente, é o narrador quem fala aqui em João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O escritor do hino 15 da harpa cristã, ele fala claramente sobre isso. Por isso que eu gosto dos hinos da harpa,
Muita gente diz que os hinos da harpa estão antigos, ultrapassados, mas os hinos da harpa refletem a palavra de Deus, estão firmados na doutrina e a palavra permanece para sempre. E ele diz assim, na estrofe 3, né, o Herbert Maxwell Wright, que é o autor do hino 15, ele diz assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Em Cristo nós não temos condenação. Em Cristo nós temos esta convicção, esta certeza de que é Jesus quem venceu a morte e o pecado. É Jesus quem está à direita do Pai. E o mundo vindouro, o mundo futuro, está sujeito a Cristo. Em Cristo eu tenho futuro. Muitas pessoas ficam se perguntando a respeito do seu futuro. Os crentes judeus se perguntavam a respeito do seu futuro. É melhor nós voltarmos à prática do judaísmo, porque os judeus vão vencer os romanos e nós teremos em Israel liberdade. Mas o mundo futuro estava sujeito a Cristo, não aos judeus. E eles deveriam confiar em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Obedecendo a Cristo, você não corre o risco de perder a salvação. Em prosseguimento, o escritor aos Hebreus, ele diz que a salvação é grandiosa porque ela é compassiva. Jesus se fez homem. Os anjos não se fizeram homens. Ao se fazer homem, Jesus participou de todas as nossas fraquezas. E porque ele participou de todas as nossas fraquezas, ele nos fez irmãos. Nós temos condição de ser socorridos por Cristo quando nós formos tentados. O anjo, irmãos, ele não pode sentir o que nós sentimos, porque ele é espírito. Está lá no capítulo 1, versículo 14. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles cumprem as ordens divinas. Tão somente isso. Quando Deus mandou o anjo matar os primogênitos do Egito, até dos animais, ele foi lá e matou todo mundo. Se ele não visse o sangue, na porta ele matava. Sem dó nem piedade. Porque ele não sente os sentimentos humanos. Ele não se fez homem. Quando aquele anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe, também não teve nenhum sentimento, nem dó, nem pena. Mas Jesus não. Jesus, ele se fez carne. Jesus se fez homem. E por isso nós vemos várias vezes no Evangelho que Jesus tinha compaixão das pessoas, compaixão da multidão. Por isso ele curava, por isso ele salvava, por isso ele expulsava demônios, por isso ele ressuscitava os mortos. Ele se compadeceu daquela viúva, mãe de filho único, e pela compaixão daquela mãe, ele ressuscitou o seu filho lá na cidade de Naim. Jesus chorou quando viu aquele quadro da família de Lázaro e ressuscitou Lázaro, porque teve compaixão. Jesus, ele pode nos socorrer, porque ele participou das mesmas coisas que nós. E ele nos fez seus irmãos. Nós somos irmãos. Eu sei que tem muito crente que é obreiro, quando a gente chama de irmão, ele diz, irmão não, pastor. Mas o importante é você ser irmão. Porque se você é irmão de Jesus, você tem o DNA de Jesus. Você foi salvo do pecado, agora é santo. Jesus se santificou para nos santificar. É o que o escritor aos Hebreus diz. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E ele tinha todos os motivos para se envergonhar. Porque nós não prestamos, porque nós somos maus,
ingratos, pecadores, carnais. Mas ele nos ama, morreu por nós na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. E ele prova este amor com esta morte na cruz. E ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Por isso não tenhamos vergonha de sermos irmãos de Jesus. Quantos crentes escondem a sua fé? Quantos crentes deixam de testificar porque têm vergonha de Jesus? Não levem em conta a grandiosa salvação. Jesus nos santifica. Ele se santificou. Ele se resguardou do pecado para poder nos santificar. Por isso que essa salvação, ela é grandiosa. A lei mostrava o pecado, mas não conseguia tirar o pecado. Não fazia ninguém santo. Não conseguia separar ninguém do pecado. Mas a salvação, ela é grandiosa porque ele se santificou e agora nos santifica. E na sua oração sacerdotal, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ouvimos e cumprimos a palavra, nós ficamos parecidos com Cristo. Foi por isso que em Antioquia os crentes foram chamados de cristãos, porque eles aprenderam a palavra e começaram a viver como Cristo e passaram a ser chamados de cristãos, que quer dizer parecidos com Cristo. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser irmão de Jesus é ser parecido com Jesus, é viver como Jesus viveu, colocar em prática o Evangelho, a palavra de Deus. A salvação, ela é grandiosa porque nos faz parecidos com Cristo. E o escritor aos Hebreus diz que ele participou da carne e do sangue das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus foi em tudo semelhante aos irmãos, para nos livrar do pecado, para vencer o pecado. Por isso que essa salvação é grandiosa, porque ela nos liberta do pecado. O próprio Jesus tinha dito, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os judeus disseram, mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Porque vocês estão escravizados pelo pecado. Estão debaixo do jugo do príncipe deste mundo, que é o diabo. Mas quem está em Cristo é liberto do diabo. É resgatado, comprado por Jesus, pelo seu sangue, com o preço do seu sangue. E agora nós estamos livres do pecado. É por isso que o crente verdadeiro não vive pecando. Porque quem vive pecando é porque não foi liberto do pecado. Por isso que essa salvação é grandiosa. Porque ela liberta do pecado. Agora, se eu volto, como eu li aqui de Pedro, se eu volto, como o porco volta para a lama, aí meu último estado é pior do que o primeiro. É muito grave isso. Porque eu desconsidero todo o trabalho amoroso e toda a humilhação de Cristo, que foi coroado de glória e está à direita do Pai, porque seu trabalho foi aceito. Não há escape para esta tão grande salvação. Grandiosa, porque é maior do que a lei. Porque Jesus é superior aos anjos. Grandiosa, porque a palavra é confirmada com sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. Grandiosa, porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra e o mundo futuro está a ele sujeito. Grandiosa, porque Jesus fez a suprema humilhação, mas também teve a suprema exaltação.
grandiosa, porque Jesus se fez homem e pode se compadecer de nós e pode nos livrar do pecado e nos tornar irmãos, separados do pecado. Não há algo mais sublime do que a salvação. E desprezá-la, uma vez a tendo alcançado, é algo absolutamente grave e que pode trazer consequências irreversíveis. Amém.